Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a nossa aula sobre sociologia, a gente vai continuar falando sobre Karl Marx. E dentro do capitalismo, ele fala um pouco pra gente sobre o trabalho assalariado. E esse trabalho, ele depende muito dos meios de produção privado, seja o artesanato, as oficinas e as fábricas. Então, as cidades, elas estavam ressurgindo, porque elas estavam se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. E com isso, o comércio estava se expandindo e o lucro aumentando. E também a gente teve a Revolução Industrial, onde a gente estava tendo essa maior produção, esse maior lucro, o aumento da mão de obra assalariada, e com isso a burguesia estava tendo cada vez mais poder, porque ela que estava comandando todo esse meio de produção. E com isso a gente teve as revoluções burguesas, tanto na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, onde a burguesia queria ter o poder. Ele fala pra gente também sobre o salário, e dentro dele ele fala sobre a propriedade. Então, para o burguês, ele é proprietário dos meios de produção. Já o operário, ele é proprietário só da força de trabalho dele. Então, o operário acaba vendendo a sua força de trabalho para quem tem os meios de produção. E o que é esse salário, então? É nada mais do que o valor da força de trabalho, que é considerado como uma mercadoria. E ela deve ser suficiente para o trabalhador sobreviver, ou seja, esse salário tem que dar uma base para ele continuar querendo receber esse salário cada vez mais. Então ele precisa estar sobrevivendo com aquele salário. E quanto vale esse salário então? Ele varia conforme o preço do produto, o tipo do trabalho, a habilidade e especialização do trabalhador, ou seja, quanto mais habilidade e especialização aquele trabalhador tiver, normalmente maior o salário dele. Ele fala também sobre a força de trabalho e dentro do capitalismo a força de trabalho produz e consome as mercadorias. Adam Smith já falava um pouquinho sobre as características dessa força de trabalho e ele fala que ela que cria os valores, porque ela não se desgasta e nem desaparece, e seria ela a verdadeira fonte de riqueza da sociedade. O Marx, ele concorda com Adam Smith e ele ainda traz um novo conceito para a gente, que é a de ressurreição. Ele fala que as mercadorias passadas estão mortas e a força de trabalho é que vai reanimar esse produto, ou seja, gera outro produto e agrega outro valor. Por exemplo, se a gente tem um trabalhador que produz uma agulha, essa agulha está morta, ela não vai ter muito valor. Agora, se eu pego essa agulha, uso a força de trabalho e faço um pano, vai ter outro valor. Agora, se eu pego esse pano, faço uma camisa, vai agendar outro valor para ela. Ele fala também sobre o valor da mercadoria. Os economistas ingleses já falavam pra gente que o preço da mercadoria era definido pelo tempo gasto nesse trabalho e os gastos para fazer aquele produto. Agora, Marx fala que não é só isso que define o preço. Define o preço também as habilidades individuais e as técnicas que foram usadas para fazer aquela mercadoria. Então, além desse tempo de trabalho, os gastos, as habilidades individuais e as técnicas gerariam, por fim, o preço da mercadoria. Ele fala pra gente também sobre o lucro, e aqui eu trouxe um exemplo para vocês para explicar um pouquinho disso. Por exemplo, a gente tem a produção de um tênis e a matéria-prima para fazer esse tênis, por exemplo, a gente gasta R$100 em cadarço, em cola. E nos instrumentos para fazer esse tênis, a gente, por exemplo, agulha, algum instrumento, a gente gasta R$20. E agora, para o trabalhador, a gente gasta 30. Então, no total seria gasto 150, que é a despesa, o preço de custo. Então, se a gente pega aleatoriamente e aumenta o preço do produto em R$50,
Então a gente coloca esse tênis para vender por R$ 200, que seria o preço final, com R$ 50 de lucro. A gente teria vários problemas. Por exemplo, a gente acabaria atraindo concorrentes, porque eu vou lançar um preço aleatório. O meu concorrente vai chegar e vai lançar um lucro de R$ 40. Esse tênis vai estar mais barato, então ele vai conseguir vender mais barato. Então, aumentando a oferta, a gente diminui o preço. E se todos acabarem aumentando o preço, falar assim, não, vamos colocar um lucro de R$ 100, todo mundo, a gente acaba gerando uma inflação e uma crise econômica. Então, Marx vem com o conceito de mais-valia, que é basicamente como que acontece esse lucro. Ele fala o seguinte, por exemplo, um trabalhador, ele é pago por uma jornada de trabalho de 12 horas. Então, ele consegue fazer um tênis a cada 2 horas. Então, a gente tem 6 pares de tênis por dia. Então, os valores vão ficar assim. A gente vai continuar, gastando com um par R$ 100 a matéria-prima. Então, a gente vai gastar R$ 600 em 6 pares. Nos instrumentos, 120. Só que aqui que está a questão. O trabalhador, ele continua recebendo só R$ 30. Então, a gente vai ter R$ 750 gasto. Então, a gente não vai multiplicar os 150, que é esse total aqui, que é o que era gasto com um par só, por 6. Isso daria R$ 900, porque ele contrata por jornada de trabalho, ou seja, mesmo que a gente está aumentando o trabalho, um par, 6 pares, o trabalhador não está recebendo mais. Então, não é esse valor que é multiplicado, porque aqui não aumenta proporcionalmente. Então, a gente tem 750, que é o valor de custo, dividido por 6, é o quanto cada par custará, 125. Então, o lucro por par é R$ 25, porque se eu vendo pelo preço de custo de R$ 150, o meu lucro vai ser de R$ 25, porque cada um custará 125 e o preço de custo é 150. Agora, se eu coloco esse lucro do dia, que é R$ 25 vezes 6 tênis vendidos, vai dar R$ 150. Esses R$ 150 é a mais-valia, que é extraída da onde? Extraída do trabalhador. Então, é aqui que está o lucro para o Marx. Então, ele traz para a gente também o conceito de mais-valia absoluta e relativa. A absoluta, ele fala, então, que o valor da força de trabalho, que é o salário, é diferente do rendimento do trabalho, que é a mais-valia, ou seja, o trabalhador está produzindo mais, só que o salário dele não está aumentando. Então, se o burguês ele fala que ele quer aumentar o lucro dele, ele começa a explorar mais o trabalhador, ou seja, você vai ficar trabalhando aqui até mais tarde, você vai ter que produzir esse produto mais rápido. Só que isso gera problemas, porque o ser humano tem limites. Então, o trabalhador, diante dessa mais-valia absoluta, começa a ficar esgotado, começa a ficar cansado. Só que daí uma alternativa é a mais-valia relativa. Ele fala que ele consegue, com mais tecnologia, gerar mais produtos e assim aumentar o lucro. Então, só que aí a gente vai gerar outro problema, que com essa tecnologia, o número de trabalhadores vai diminuir. E assim a gente vai aumentar o desemprego. E também a força de trabalho humana é desvalorizada. Então, o homem acaba sendo só um subordinado à máquina. Ele fala também sobre a alienação, que essa alienação nada mais é do que uma separação. Então, a gente vai ter a separação dos meios de produção e do operário, a separação do trabalhador e do trabalho, a separação da máquina e do homem,
a separação da mais-valia e do salário. E ele traz aqui no primeiro manuscrito basicamente sobre isso. Ele fala assim: primeiramente, o trabalho alienado se apresenta como algo externo ao trabalhador, algo que não faz parte de sua personalidade. Assim, o trabalhador não se realiza em seu trabalho, mas nega-se a si mesmo. Permanece no local de trabalho com uma sensação de sofrimento em vez de bem-estar, com um sentimento de bloqueio de suas energias físicas e mentais, que provoca cansaço físico e depressão. Nessa situação, o trabalhador só se sente feliz em seus dias de folga, enquanto no trabalho permanece aborrecido. Seu trabalho não é voluntário, mas imposto e forçado. O caráter alienado desse trabalho é facilmente atestado pelo fato de ser evitado como uma praga. Só é realizado à base de imposição. Afinal, o trabalho alienado é um trabalho de sacrifício, de mortificação. É um trabalho que não pertence ao trabalhador, mas sim a outra pessoa que dirige a produção. Então, o que ele está falando aqui? Que toda essa alienação, a separação dos meios de produção e do operário, o trabalhador não vai acabar se identificando com o produto que ele está produzindo. Então, ele acaba não se reconhecendo no seu próprio trabalho e também não vai ser reconhecido tanto no âmbito econômico, social, psicológico, político. Então, esse trabalho alienado não é reconhecido em nenhum desses âmbitos. E isso vai trazer vários prejuízos para o trabalhador. Ele fala pra gente um pouquinho sobre a política também. Ele fala que as diferentes classes sociais são definidas pela política, então pode ser econômica, porque a gente vai ter diferenças na riqueza das pessoas, e também a gente vai ter diferenças nos valores, então, seja nos comportamentos, nos lazeres, na vivência, nos interesses. Então ele fala que as diferentes classes sociais as pessoas vão agir diferente, vão ter lazeres diferentes, vão para lugares diferentes. E ele fala sobre a dominação burguesa dentro da política, que essa burguesia vai se apropriar do Estado, então ela vai estabelecer as leis dela. Então ela vai acabar deixando legítima essa exploração. Não vai ser uma coisa ilegal, vai ser uma coisa legal essa exploração. Então, para ele, a solução seria, então, a união da classe trabalhadora e, por fim, uma mobilização política. Então, chegaria-se, então, à superação, que o capitalismo em si é a tese. Então, o capitalismo é a primeira classe a legitimar pela dominação material, porque antes essa dominação era hereditária ou divina, ou seja, recebiam poder dos deuses e agora eu vou dominar vocês. Então, o capitalismo já é uma dominação material. E o capitalismo também tem consciência de si, ou seja, o capitalismo ele sabe quem são, eles têm consciência de classe. Então, a natureza está a serviço da indústria. E também começa a surgir mais meios de comunicação e isso leva a uma libertação e as cidades acabam sendo o centro de debate e a gente vai aumentar os recursos e a produção. Então a gente vai ter como consequência, que é a antítese, a injustiça, a exploração, a alienação, a miséria. E a síntese para Marx seria a superação dessas contradições, que para ele seria o socialismo. E o que é esse socialismo? Então, a partir dessa revolução, que para ele a classe deveria se unir, a classe trabalhadora, e chegar a esse socialismo. Então, é a síntese entre a tese, que é o avanço do capitalismo, e a antítese, que é a miséria causada pelo capitalismo. Então, no socialismo, a gente teria fim dos meios de produção privados, os meios de produção seriam estatais, e o Estado seria governado pelos proletariados. E, por fim, a gente teria uma divisão igualitária da renda e fim da divisão das classes sociais. Já o comunismo, segundo ele, seria a superação do socialismo.
Então, eles buscam mais do que o básico para a sobrevivência. E seria, segundo ele, uma democracia, onde a gente teria fim do Estado. E isso é a maior diferença entre os dois, é que a gente não tem o Estado. Então, os trabalhadores acabam se autogerindo. E por hoje era isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Até mais!